Sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast. Vou começar, Lu, fazendo a seguinte pergunta. Aliás, são várias perguntas, porque hoje tá que tá. O casamento acabou, a discussão começou. E agora? Quem que paga o contrato de aluguel? O fiador continua responsável pela fiança? Quem que fica na casa? Eu sou Juliana Carvalho. Eu sou Luciana Pena e esse é o nosso podcast Entre Leis e Histórias. Então, Lu, deixa eu te contar um negócio. Ô, Lu, quando o casal decide divorciar, as primeiras perguntas que vêm é quem que fica responsável com os filhos, como é que se dá a guarda, Sim. pensa em pensão alimentícia, pensa na questão da partilha dos bens. Mas hoje a gente tem um tema diferente. Ninguém pergunta. Nós dois alugamos uma casa. De quem que fica a responsabilidade pelo aluguel? Quem fica na casa, quem sai? E o fiador? Isso é muito comum. Muito comum. O proprietário, inclusive, é obrigado a continuar com o contrato de locação no nome daquele que nem mais reside no imóvel? Então, olha só, vamos para a história do Carlos e da Joana. Carlos e Joana eram casados há 10 anos. Eles viviam em uma casa alugada. Quando encontraram aquele imóvel, foi Carlos que assinou o contrato de aluguel. Um amigo da família e o amigo aceitou ser o fiador. A vida seguia normalmente até que esse casamento chegou ao fim. Depois da separação começaram as dúvidas. Lu, a Joana queria continuar na casa, porque os filhos estudavam perto dessa casa. O Carlos dizia que o contrato, por estar no nome dele, ele que tinha direito a ficar na casa. Que ela é que tinha que sair, porque o contrato, ele volta a dizer e ele afirma isso o tempo inteiro. Tá no meu nome, eu que tenho direito de ficar na casa, independente se os filhos frequentam uma escola que é perto do imóvel ou não. O proprietário ficou inseguro com a situação, o fiador piorou, porque ele é o fiador, ele que tem a responsabilidade de se ninguém pagar, o negócio vira pro lado dele. E aí, todos começaram a fazer as perguntas a respeito desse contrato de aluguel. Ninguém fala sobre isso. Fala propriamente do divórcio, mas ninguém fala, e agora? O que o proprietário deve fazer? O que o fiador deve fazer? E esse casal? Quem que deve continuar ou não o contrato? O contrato deve mudar? Então, vamos lá. Afinal, Lu, o que diz a lei? Primeira questão que eu coloco para você é, quem que então pode continuar a morar nesse imóvel? Bom, Ju, essa é uma mistura bombástica. Divórcio, conflito e contrato de aluguel. O contrato de aluguel, ele, enfim, é uma área que traz muitos problemas. Mas vamos lá. Primeiramente, é importante dizer que o contrato de locação, de aluguel, ele tem a sua função social. Ou seja, ele provê moradia, né? A casa é onde a gente estabelece, né, os nossos laços, a nossa vida mais íntima, particular. É onde ali a gente cuida, né, da nossa relação, seja de um casamento, seja para aqueles que moram sozinhos, da sua própria vida ou da educação dos filhos. E se estabelece ali uma rotina. Então, o contrato de locação tem uma função social tanto para o inquilino, né, os inquilinos, os locatários, aqueles que residem, que é prover essa moradia, como também tem a função social voltada aí à própria negociação, que provê renda para o proprietário locador, e também deve ter uma função social envolvendo a comunidade. E a segurança, né, Lu, que o casal que aluga tem a casa como referência de moradia e entre outras questões que você já colocou, né, fica como referência não só de moradia, quanto também de a segurança que eles têm de eu sei para onde eu vou, eu sei para onde eu volto, eu tenho um contrato que tem determinado prazo de aluguel. Exatamente. E a segurança, como você disse, para o proprietário que está alugando e está recebendo dele, né? Exatamente. Então, o contrato de locação ele tem uma função social. E a locação residencial, ela é regida por uma lei específica, que é a lei de locações. Então, as respostas a essas perguntas, nós vamos encontrar nessa legislação específica. Então, Ju, a primeira pergunta, quem deve, né, ou quem pode
permanecer nesse imóvel após o divórcio? A lei traz uma orientação. Aquele que permanecer residindo no imóvel. Ainda que o contrato tenha sido assinado pelo Carlos ou pela Joana, independente de quem assinou o contrato, aquele que permanece residindo no imóvel se torna o responsável por aquela locação. Então, ainda que o contrato esteja no nome do cônjuge Carlos, que não vai ficar residindo no imóvel. Aqui, a ressalva que a gente faz é que existe uma relação que está sendo definida, ou direitos que estão sendo definidos relacionados à área de família, e existem os direitos relacionados ao contrato de locação, que é a área imobiliária, incidindo aí uma lei específica, que é a lei de locações. Então, para que essa locação permaneça, para que esse contrato de locação permaneça com aquele cônjuge que continuar residindo no imóvel, é óbvio que algumas seguranças ou algumas formalidades são fundamentais. Então, aquele que permanecer residindo no imóvel, ele tem que assumir essa responsabilidade. Inclusive, ele deve também preencher alguns requisitos da lei. Então, eu acredito que isso a gente vai conseguir responder nas outras perguntas aí que você com certeza já levantou. Inclusive, você já entrou na segunda pergunta, que é quem que deve pagar o aluguel. Então, se quem está residindo assume a obrigação contratual em relação ao contrato de locação, então tem responsabilidade de pagar o aluguel. Então, e aí é esse o ponto que eu digo de tratar essa situação dentro daquilo que a lei de locações traz. Se o Carlos assinou esse contrato de locação enquanto era casado com a Joana, esse contrato está no nome dele. Então, formalmente, documentalmente, ele é o locatário do imóvel. Se ele saiu deste imóvel, se ele não vai mais residir nesse imóvel, se é a Joana que vai residir, o correto e mais seguro é documentar essa substituição. Então, alterar o contrato para o nome dela. Exatamente. Essa é a orientação que eu daria. Né? Inclusive, acessório imobiliário é essa orientação. Se vai haver uma troca, uma substituição no documento, enfim, uma substituição daquele que detém a posse pela locação, é importante que o documento, o contrato, reflita essa realidade. Então, se a Joana passa a ser a locatária, aquela que vai residir sozinha e se tornar também a pessoa responsável pelo pagamento do aluguel, nada mais seguro do que se fazer um adendo a esse contrato, um novo documento explicando essa mudança, essa substituição. Um termo aditivo, né? É o que a gente chama de termo aditivo ao contrato. Tá. Né, que seria essa mudança. Bom, se não ocorrer essa mudança... que é a realidade, né? Porque muitas das vezes o casal não regulariza formalmente isso, né? Exatamente. Naquele clímax da separação. Então pode ficar na casa, eu vou sair, mas eu vou devolver a casa, se você ficar aí, o proprietário vai te tirar, porque tá no meu nome. Ou então você fica aí e você que vai assumir esse aluguel vai pagar, mas não faz a alteração do documento. Então, é importante que se faça. Porque ainda que a Joana permaneça residindo no imóvel, se o Carlos sai e ela permanece, se esse contrato não é alterado, Ju, a gente acaba que a obrigação de pagar contratualmente fica com o Carlos. Então, por isso que é importante fazer essa substituição. Entendi. A substituição, ela decorre da lei, mas é importante formalizar. Entendi. E se não formalizar, bom, agora eu vou falar o que eu entendo. Nessa confusão toda, se eles não formalizarem, ficar como se fosse uma situação onde o documento mostra uma realidade, mas na prática é outra, até o proprietário pode judicializar contra os dois, né? Discutindo o contrato. Ou gerar um problema muito maior que nós não vamos adentrar aqui, porque não é o tópico nosso, mas se eles não formalizarem, além de não dar segurança de que Joana poderá continuar no imóvel, o proprietário do imóvel pode, às vezes, entrar com uma ação para discutir sobre isso, né? E quem sabe até rescindir, né, Lu?
com as razões que ele encontrar serem viáveis, né? Que ele justificar de... Ju, tem muitos detalhes aí, tá? Uhum. Tem muitos detalhes técnicos. A gente está falando de uma substituição que decorre da própria lei, que é uma substituição em razão de um divórcio, ou de uma separação, ou de uma dissolução de união estável. Essa substituição do contrato de locação, ela precisa ser comunicada, tanto ao locador quanto a alguma outra pessoa responsável nesse contrato. Tá. Então, quando houver essa substituição, o locador, ele vai ser comunicado. Ele deve ser, né? Ele deve ser comunicado. Então, com essa comunicação, a gente acaba que chama essa responsabilidade, seja do locador ou de uma administração, de uma administradora da locação, fazer esse termo aditivo. Caso contrário, a gente realmente fica com esse desencontro. Entendi. Uma pessoa responsável contratualmente, mas quem reside é outra. Isso acontece? Acontece, mas em outros tipos de moradia, em outros tipos de locação. Mas não é o recomendado. O recomendado é que aquele que reside no imóvel seja também aquele que assine o contrato. Porque que ele está na posse, né? Exceto se ele tiver um representante, se ele for um estudante, se ele não for a pessoa que realmente é o responsável financeiro pelo contrato. Sim. Mas se aquele que tem posse, que reside, é o responsável financeiro, é importante que se faça esse aditivo contratual e formalize essa substituição do locatário. E aí eu entro naquela pergunta. E o proprietário, ele é obrigado a aceitar essa substituição? Então, eu já até disse aqui, essa substituição, ela decorre da lei. Tá? Então, o cônjuge que permanecer no imóvel, mesmo não sendo aquele que assinou o contrato, ele tem direito, pela lei de locações, de permanecer. É uma segurança. Por quê? Como a gente sempre conversa, o problema, ele nunca vem sozinho. Não. Então, nós temos aí um divórcio, se tem filhos, nós temos questões de guarda, convivência. Então, são atritos de várias naturezas, conflitos de várias naturezas. E aí nós temos um contrato de locação. E aí nós temos um problema relacionado à moradia. Então, se a lei não trouxesse essa proteção jurídica, olha, além de enfrentar a separação, o divórcio, discutir questões relacionadas à guarda, convivência, pensão alimentícia, queda de padrão de vida, né? Bom, antes eu dividia, era uma despesa para dividir para 2, agora é uma renda, cada renda separada com 2 despesas, e mais a pensão, e mais as responsabilidades. Então, Ju, a lei, ela traz essa proteção, é uma segurança. Então, o locador, ele precisa ser comunicado dessa substituição. Tá. E essa comunicação deve ser também formalizada, né? Sim, é uma comunicação às vezes uma notificação, formal, né? Exatamente. Hoje se utiliza muito os diversos meios de comunicação que a gente tem, por exemplo, o e-mail, WhatsApp, né? Tá bem normalizada as comunicações por WhatsApp, mas o mais importante é que a outra parte dê ciência, que ela dê ciência sobre a notificação. Tá, então da mesma forma que você tem que dar ciência ao proprietário e o fiador, olha só, o casal, aí a gente falou do Carlos com a Joana, 10 anos. Os dois estão casados há 10 anos, já moram no imóvel, vamos colocar que há muito tempo também, como se fosse esses 10 anos no mesmo imóvel. O fiador lá atrás, às vezes foi não só amigo, mas foi um padrinho de casamento. E agora, como é que fica a responsabilidade do fiador frente a essa situação? Sim. A fiança é um contrato pessoal. Então, se eu me comprometo a dar uma fiança para a Ju, eu estou dando uma fiança para a Ju. Eu não estou dando uma fiança para o seu namorado, para o seu esposo, enfim. Então, o fiador, ele também tem uma proteção jurídica na lei de locações. Da mesma forma que o locador, né, ali o proprietário, aquele que coloca o imóvel para locação, tem que ser comunicado dessa substituição, o fiador também tem que ser comunicado.
Entendi. Então, a Joana, ela vai fazer essa comunicação. Se é ela que vai permanecer no imóvel, é isso? Não tem conflito? Fez um acordo com o Carlos, Carlos aceitou, Carlos saiu, ela vai permanecer no imóvel? Então, Joana tem que fazer a comunicação para o locador e para o fiador. Porque o fiador, lá atrás, ele prestou uma fiança para o Carlos, esposo da Joana, e não para a Joana. E aí o fiador, Ju, ele tem, a partir dessa comunicação de substituição, ele tem um prazo para dizer se ele vai manter ou não essa fiança para Joana. Entendi, que pode acontecer de sim ou de não. Ou não. Então, se ele quiser manter essa fiança, tá tudo resolvido. Ele continua fiador daquele contrato, como eu disse, ali no campo, né, imobiliário, do direito imobiliário, do contrato de locação. É importante a gente formalizar tudo por meio de um aditivo. Então, se o fiador se mantém fiador, tá tudo certo. Se ele decide falar, não, eu prestei a fiança para o Carlos e eu não tenho a mesma confiança com a Joana, eu não quero me manter aqui como garantidor dos pagamentos desse contrato de aluguel. E ele decide sair. Então, ele comunica a sua saída e aí a Joana tem que prestar uma nova garantia nesse contrato de locação, dentre as garantias previstas na lei de locação. Tá. O fiador, Ju, ele ainda fica responsável por essa fiança pelo prazo de 120 dias. A partir da comunicação. Bom, né? Pra ela poder um prazo razoável para que ela constitua uma nova garantia nesse contrato. Entendi. E, bom, parece que você já respondeu, mas eu falo que o óbvio tem que ser dito também. Em relação a esse divórcio, muitos ficam na dúvida. E agora, como é que fica o contrato de locação? Então, Lu, com o divórcio, o contrato de locação não se encerra automaticamente. Não se encerra. Tá. Não se encerra automaticamente, Ju. E quem saiu não perde seus direitos? De forma alguma. Tá. Não perde os direitos, né? Essa ideia de que quem saiu de casa, né? O antigo abandono do lar. Hoje isso não é mais discutido. Mas é claro, é óbvio que nós devemos sempre lembrar que não podemos negligenciar os nossos direitos jamais. Não é esse caso, porque a gente está falando de um contrato de locação, não de imóvel próprio. Então, é muito importante. Saiu de casa, saiu do lar, não é uma questão de perder ou não, mas é uma questão de resguardar e de solucionar aquela demanda. Então, saiu, procure seus direitos, procure orientação, resolva. Não deixe as pendências a longo prazo. E aquela questão, né, Lu? Por exemplo, vamos supor, porque a realidade nossa, eu falo que a gente tem uma realidade que a gente de fato quer que seja a real e a gente tem aquela realidade idealizada. O que eu quero dizer? O certo é formalizar, mas a gente sabe que tem muita gente que, às vezes está naquela, como eu disse, no clímax do divórcio. Aí um homem sai de casa e deixa a mulher. É o caso aqui do Carlos e da Joana. E aí o tempo vai passando, tá devendo aluguel. Olha que imbróglio que os dois vão envolver. Sim. E aquela questão, vamos supor que um amigo, que era padrinho de casamento, né, uma situação hipotética que a gente criou aqui, ele não queira mais ser fiador de Joana e passou os 120 dias, o negócio embaralhou tudo, tá devendo aluguel, tá devendo luz, água, tudo. O fiador não permanece, olha só, aí eu falo que a Joana que está lá vai ter que ser responsável por tudo isso porque ela está residindo. Olha como é importante a formalização da situação, porque gera a obrigatoriedade ou dos dois ou só de um, mas isso fica muito claro depois, né? Exatamente. Porque quando você tem, porque pode acontecer muitas das vezes às vezes um homem sair justamente para colocar o encargo todo na mulher. Sim. Você fica no aluguel, você pode ficar, mas a responsabilidade é toda sua, mas não formalizou nem nada. Sim. Aí tem aquela questão, mas desde quando os dois de fato estão separados, aquela saída foi uma saída temporária, foi uma saída definitiva, saiu e voltou. Então, gente, existem muitas questões que permeiam as relações, né? Exatamente. A gente aqui tá filtrando, porque não tem como a gente discutir
como se uma situação envolvesse isso tudo, né? Uma questão importante também é que você disse aí, Ju, sobre o próprio pagamento do aluguel em si. Essa questão dessa substituição nesse contrato de locação não envolve apenas o contrato de locação em si. Então, exemplo, a história não fala da existência de filhos, mas vamos imaginar que nessa história tivesse a existência de um filho. Então, as coisas elas começam a mudar. E esse contrato de locação, ele tem que ter uma definição não só no campo do direito imobiliário, mas também do direito de família. Porque se essa criança é nova, se essa mãe ainda não trabalha, se esse pai tem uma renda melhor, como essa mãe vai se manter com esse filho? É ela realmente que vai assumir esse aluguel? Pode haver um acordo diferenciado? Pode, Ju. Quando eu digo que é importante que a Joana faça a substituição do contrato e isso seja formalizado, caso contrário, o Carlos fica responsável pelo contrato, quando eu digo isso, é uma regra geral, no sentido de que se a Joana vai ser a responsável financeira pelo contrato, é importante que se faça essa substituição e se resolva, e regularize. Mas outras situações decorrentes de um possível acordo e de situações discutidas na vara de família podem alterar essa realidade também. Sim, inclusive era o que eu ia te perguntar, se a existência de filhos... No caso, a gente colocou até que, vamos supor que ela tenha filhos, e esses filhos, é importante aquela casa, porque os filhos estudam numa escola próxima àquela casa. Eu falo que a existência desses filhos, a questão também de fazer um acordo, se vale a pena ou não, porque, olha, apesar de nós sermos advogadas, a gente tem a questão que a gente sempre coloca que nem tudo ferro e fogo. Então, a gente sempre fala uma frase que parece ser clichê e parece ser, mas isso não é possível, isso não é uma coisa boa. Antes um mau acordo que uma boa demanda. Mas tudo tem que ser avaliado de forma criteriosa. Por quê? Não sempre um mau acordo é visto de fato como um mau acordo, porque ali a gente está falando de um casal em que ambos têm que abrir mão de algo em prol de algo maior, que é o próprio filho, talvez. Exatamente. Igual, se ela não tem, por exemplo, uma renda, é possível, né, através dessa realidade dessa família, uma fixação de pensão para ela durante um tempo, ou que ele pague o aluguel durante um tempo até ela se restabelecer. Exatamente. Ou que o aluguel se estenda até determinado prazo, ela sendo responsável de uma cota menor por causa da realidade que eles vivem. Sim. Eu falo que falar de histórias sejam fictícias ou reais, é falar de tudo que permeia as situações, as relações, porque eu falo, né, como a gente brincou no início aí do podcast, o casamento acabou, as discussões começaram e agora? Muitas questões, muitas perguntas, né, Lu? São muitas, Ju, e você toca num ponto importante que é no ponto de humanidade mesmo. A gente está diante de, sim, conflitos jurídicos, de temas jurídicos, mas de história da vida das pessoas. Então, as pessoas acordam, às vezes, e dormem com esses problemas. Então, quando a gente está aqui falando de direito imobiliário, de um contrato de locação, do fiador, da substituição no contrato, né, são temas assim muito formais, mas que na verdade tem uma repercussão imensa na vida daquelas próprias pessoas. Como eu disse, o contrato de locação tem como objeto o lar. Sim, o lar, a função social onde que eles você moram, falou. onde se construem laços, onde os filhos crescem e vivem, onde as pessoas têm as suas rotinas, a sua intimidade, a sua privacidade. Então, é muito fácil, nesse caso, a gente perceber que o direito, ele se entrelaça. Sim. Ele se entrelaça. E, Ju, como também em outros episódios, né, aqui de família, eu já disse e sempre assim reitero, os conflitos da vara do direito de família, né, da área de família, são conflitos que nós, enquanto advogados, esse é meu posicionamento e é o meu perfil também de trabalho, eles devem ser tratados com muita sensibilidade, com muito cuidado. Sim. E com um trabalho moderador
para justamente pacificar e para tentar levar aquele caso para um possível acordo. Sim, sem dúvida. Eu sempre entendi que um acordo, claro que não feito de qualquer modo e nem sob emoção, porque num divórcio é muita emoção, né? Raiva, é desespero, Sim. é insegurança, inclusive falta de conhecimento dos próprios direitos que induz a pessoa a fazer um mau acordo de fato, Exatamente. né? Então eu falo que são situações em que a gente deve, de fato, procurar saber para saber as decisões que toma. Por exemplo, e eu falo que o advogado não tem apenas o posicionamento de resolver o problema quando já está tudo estourado. Consulte o advogado previamente de sua confiança, converse, procure essas informações. Olha, não estou bem com meu marido, a gente está brigando muito, e agora quem que fica no imóvel? O imóvel é alugado, eu tenho um contrato de financiamento. Exatamente. Né? Porque eu falo aí, você disse, né, a questão contratual, questão imobiliária. Eu falo que um contrato de aluguel, aí, vamos supor que estão aí 10 anos. 10 anos não é 10 dias, é a construção do imóvel como um lar. Exato. E se esse casal um dia planejou até comprar esse imóvel? Exatamente. E eu falo que você, né, melhor do que eu, né, Lu, no direito de família, o fim de um casamento não coloca fim até mesmo em todas as questões. Não. Então, por exemplo, acabou o casamento, fez o divórcio, resolveu tudo, tá com o contrato. Eu falo que os problemas ainda continuam, porque a vida continua pós-divórcio, pós-regularização de contrato. É o divórcio, a partilha, a guarda, a convivência, tudo que acontece ali no judiciário é mera formalidade. Uhum. Como você disse, Ju, a vida continua. A vida continua com os sentimentos das pessoas, com os sentimentos relacionados ao próprio divórcio, à reconstrução da vida. Da própria família, Da própria família. A vida continua com as discussões ou as controvérsias ligadas à forma de educar o filho, a guarda, a convivência, que dia posso, que dia não posso, né? Enfim, as questões sobre autoridade, sobre o filho, as discussões entre os pais sobre, olha, quem deve mais, quem deve menos, ou isso não deve acontecer, nós somos responsáveis. Há muitas discussões sobre isso, sobre os filhos como propriedade. Eu tenho até uma pergunta, desculpa te cortar, porque me veio à mente agora. Sim. A Joana continua no imóvel, tá tudo certo, fez a substituição. E se o proprietário quiser aumentar o aluguel para Joana? Olha, Ju, ele não pode aumentar o aluguel porque o contrato da Joana ele não é um contrato novo. É um contrato que já existia, esse contrato já foi assinado pelo Carlos e a Joana ela só vai dar continuidade nesse contrato. Então, se não estiver no momento contratual de reajuste ou aumento, isso não pode ser feito. Tá? Não é porque houve alteração do locatário que, nesse caso, que o locador vai poder fazer vai poder fazer um aumento ou pedir um reajuste. Ele vai seguir as regras do próprio contrato em relação ao reajuste ou a possível aumento. Tá. Então, acho que uma frase forte aqui sobre esse tema seria: com o divórcio não se acaba o contrato de aluguel automaticamente. Não. Né? E com o divórcio, o fiador não é obrigado a continuar como fiador. Também não. O proprietário é obrigado a aceitar essa substituição? Ela decorre da lei. Então, o cônjuge que permanecer morando no imóvel, ele tem direito a ficar no imóvel. Então, por lei, ele tem que aceitar a substituição após ser comunicado. Exatamente. Né? A única ressalva, Ju, que é sempre importante, quando a Joana comunica ao proprietário que ela vai ser a nova locatária, a Joana, ela deve preencher os requisitos da lei. Tá. Então, se ela perde esse fiador, que era o fiador do marido, ela tem que constituir uma outra garantia contratual. Sim, tá. Mas o que eu vou, falar aqui para encerrar é que as pessoas devem sempre agir de forma preventiva nesses casos, procurar buscar orientação jurídica, entender quais as possibilidades, os caminhos que elas podem seguir
E quando as situações envolverem, igual nesse caso, né, um entrelaçamento de uma área de família, de uma área imobiliária, é sempre importante estar aberto para o diálogo, para conversar, para acordar e ajustar os termos, né, e assim, amenizar esse conflito da melhor forma possível. Sim. Bom, então eu acredito que eu posso dizer o seguinte: se você conhece alguém que esteja enfrentando um divórcio, não sabe como resolver questões de locação do imóvel que esse casal alugou, seja no nome de um ou do outro, ou de ambos, enfim, sobre o tema que comentamos aqui, deixa aí nos comentários e encaminhe esse vídeo para outras pessoas, principalmente essas aí que você conhece que esteja enfrentando essa situação. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, né, Lu? Exatamente. Os próximos também Fiquem atentos aos nossos próximos episódios, lançados toda quinta-feira às 18 horas. Isso mesmo, e com temas quentes como esse.